Sozinha em Los Angeles, Elisa Lam entrou em um elevador. A câmera de segurança registrou seus últimos momentos, mas o que vemos ali parece coisa de outro mundo. Ela pressiona todos os botões, gesticula para o nada, esconde-se como se estivesse sendo seguida, e então desaparece. 20 dias depois, seu corpo é encontrado dentro de um tanque d'água no telhado do hotel. Sem roupas, sem marcas de violência, sem explicação. Esse é o caso de Elisa Lam, um dos mistérios mais perturbadores da era moderna. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Elisa Lam tinha 21 anos. Era canadense, filha de imigrantes de Hong Kong, estudante universitária, sonhadora, sensível e carregava consigo um histórico de transtorno bipolar. No início de 2013, decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Compartilhava tudo em seu blog, pensamentos profundos, confissões íntimas, reflexões sobre saúde mental. Los Angeles era apenas mais uma parada no roteiro. Mas foi lá que sua história tomou um rumo tão estranho que até hoje ninguém consegue explicar. Ela se hospedou no Hotel Cecil, um prédio antigo, com fachada decadente, encravado no coração de Los Angeles. Para turistas desavisados, era apenas um hotel barato, bem localizado, com uma certa pegada histórica. Mas para os moradores da cidade, o nome Cecil carregava um peso sombrio. Ao longo das décadas, o hotel foi palco de suicídios brutais, mortes inexplicáveis, overdoses e assassinatos. Pessoas pulavam das janelas, outras simplesmente desapareciam. Serial killers como Richard Ramirez, o infame Night Stalker, passaram temporadas ali, matando à noite e se escondendo nos corredores sombrios do hotel durante o dia. Hóspedes ouviam vozes, relatavam sombras. Portas batiam sozinhas. E com o tempo, o Cecil deixou de ser apenas um lugar de passagem e se transformou numa espécie de imã para o trágico, o perturbador, o maligno. Mas Elisa Lam não sabia disso. Para ela, era só mais uma parada, um lugar para descansar antes de seguir viagem. Mas o que ela não sabia é que naquele lugar muitas pessoas entraram. Nem todas saíram. No dia 31 de janeiro de 2013, Elisa Lam desapareceu. Sem aviso, sem despedidas, sem qualquer sinal do que havia acontecido. Funcionários do hotel notaram sua ausência quando ela deixou de aparecer nas áreas comuns. Sua cama continuava feita. A mala estava no quarto. Documentos, laptop, roupas, tudo lá. Tudo, menos Elisa. A polícia foi chamada. Começaram as buscas. Vasculharam corredores, escadarias, depósitos. Cães farejadores foram levados até o telhado, um local de acesso restrito com portas de alarme. Mas não encontraram nada. Nenhum rastro, nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de onde ela poderia ter ido. Por dias, o caso parecia um desaparecimento comum, ainda que estranho, até que a polícia divulgou um vídeo. Uma gravação feita pela câmera de segurança do elevador do hotel, nos momentos finais em que Elisa foi vista com vida. As imagens, que logo se espalharam pelo mundo, causaram um choque coletivo. Elisa entra no elevador e age como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Ela aperta vários botões, esconde-se nos cantos, olha para o corredor, sai e volta, fala sozinha, gesticula para o vazio, parece assustada ou confusa, e então simplesmente desaparece do campo da câmera. O elevador permanece aberto, como se paralisado por alguma presença invisível, e a sensação ao assistir é de que algo ali está muito errado.
algo que não conseguimos explicar. Ela entra no elevador como se algo a seguisse. Seus movimentos são desconcertantes, fora de ritmo com a lógica. Aperta vários botões de forma quase desesperada, como se quisesse que o elevador a levasse para qualquer lugar, desde que fosse longe dali. Olha para os lados repetidas vezes, espiando o corredor como se esperasse ou temesse ver alguém. Mas não há ninguém. Em certos momentos, parece se esconder. Em outros, dá passos hesitantes para fora e depois volta apressada, como se estivesse presa entre a decisão de fugir ou enfrentar algo invisível. Fala sozinha, ou talvez com alguém que só ela conseguia ver. Suas mãos se movem de maneira estranha, como se tentassem explicar algo ou se comunicar com uma presença oculta. As portas do elevador permanecem abertas durante todo esse tempo, como se estivessem travadas, congeladas por uma força invisível. E então, Elisa sai da câmera e desaparece. Somente depois disso o elevador volta a funcionar normalmente, fechando suas portas, descendo como se nada tivesse acontecido. Quando o vídeo veio a público, virou uma obsessão global. Milhões de pessoas assistiram, pausaram, ampliaram, analisaram quadro por quadro. Alguns diziam ver uma sombra no corredor, outros que o vídeo havia sido editado, que segundos haviam sido cortados. Mas ninguém conseguia dar uma explicação definitiva, porque o que foi registrado ali parecia mais um pesadelo do que uma simples gravação de segurança. 20 dias passaram e os hóspedes começaram a notar algo estranho na água do hotel. O gosto estava amargo, a cor turva e a pressão surpreendentemente baixa. Preocupado, um funcionário subiu até o telhado para inspecionar os tanques de água e, ao abrir um deles, encontrou uma cena aterrorizante. Ali, flutuando silenciosamente, estava o corpo de Elisa, nua, em avançado estado de decomposição. Sua presença naquele lugar parecia impossível. Apesar da tampa do tanque jamais poderia ter sido aberta facilmente, o acesso era restrito e os alarmes que deveriam disparar em caso de violação permaneciam silenciosos. Como ela teria chegado ali? E, acima de tudo, por quê? Essas perguntas permaneceram no ar, envoltas em um mistério que até hoje desafia qualquer explicação. O laudo oficial foi claro e direto. A causa da morte de Elisa Lam foi afogamento acidental. Os legistas afirmaram que, em meio a um surto psicótico desencadeado pelo seu transtorno bipolar, ela teria entrado no tanque por vontade própria, sem qualquer interferência externa. Mas, para muitos que acompanham esse caso, essa explicação nunca foi suficiente. Porque uma jovem tiraria toda a roupa antes de entrar em um lugar tão perigoso? Como uma tampa tão pesada foi fechada atrás dela, bloqueando qualquer possibilidade de saída? E mais inquietante ainda, por que ninguém ouviu barulhos, gritos ou qualquer sinal de socorro? Essas perguntas pairam no ar, alimentando uma sombra de dúvida que permanece até hoje. Desde o desaparecimento de Elisa Lam, uma série de teorias tentam preencher as lacunas desse caso que desafia a lógica. A primeira e mais aceita pelas autoridades é a de um surto psicótico. Dizem que Elisa, diante do peso de seu transtorno bipolar, entrou em uma crise profunda, perdendo o controle da própria mente. Sozinha e vulnerável, teria se colocado em perigo, caminhando para um fim trágico e solitário. Essa explicação, embora oficial, não convence a todos. Há quem acredite em algo muito mais sinistro. A teoria do homicídio e do encobrimento levanta suspeitas sobre possíveis envolvidos dentro do próprio hotel. Alguns afirmam que o vídeo divulgado pela polícia foi editado, que imagens foram cortadas, que detalhes foram ocultados para proteger alguém. Para esses, o caso não é um simples acidente, mas um segredo guardado a 7 chaves, uma conspiração para esconder a verdade por trás daquela porta de elevador. E, finalmente, existe uma camada ainda mais obscura nessa história.
Para alguns, Elisa não foi vítima apenas da mente ou de mãos humanas, mas de algo que habita as sombras do Hotel Cecil. Uma força invisível, uma presença que se alimenta do medo, da dor e da morte. O comportamento estranho registrado no elevador não seria apenas fruto da psicose, mas um encontro com o paranormal, um confronto com o inexplicável. Uma energia sombria que teria capturado Elisa, aprisionado-a em um pesadelo do qual ela nunca escapou. Essas teorias se misturam e se entrelaçam, criando um véu denso de mistério que até hoje desafia qualquer explicação racional. E enquanto não houver respostas definitivas, o nome de Elisa Lam continuará ecoando como um enigma sombrio nos corredores daquele hotel amaldiçoado. Elisa Lam não foi a única vítima das sombras que rondam o Hotel Cecil. Por décadas, aquele prédio antigo acumulou histórias de horror que parecem sussurrar entre seus corredores escuros. Richard Ramirez, o temido Night Stalker, um serial killer satânico, morou ali durante o período em que cometia seus crimes, espalhando medo por toda Los Angeles. Outro assassino, Jack Unterweger, também encontrou no Cecil um refúgio, hospedando-se sob o mesmo teto onde tantos mistérios se acumulam. Além desses nomes macabros, o hotel foi cenário de mortes misteriosas, suicídios inexplicáveis e quedas trágicas de seus hóspedes pelas janelas. Uma mulher chegou a despencar do alto do prédio e caiu sobre um pedestre que passava na rua. Ambos morreram instantaneamente, uma morte dupla marcada pelo acaso ou pelo destino. Era como se o próprio Hotel Cecil tivesse uma força invisível, um magnetismo sombrio que atraía o pior da humanidade, sugando a luz e a esperança de quem cruzava seu caminho. Um lugar onde o mal não apenas vive, mas se alimenta, e onde o passado nunca fica enterrado, mas assombra o presente com um silêncio aterrador. O caso de Elisa Lam permanece sem resposta definitiva. Mesmo com laudos, gravações e teorias, algo continua incomodando. Aquela sensação de que há peças faltando, como se, por trás da porta do elevador, algo ainda estivesse à espreita. Talvez tenha sido só um acidente, talvez uma falha humana ou talvez o Hotel Cecil tenha feito mais uma vítima. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse. Deixe nos comentários se você teria coragem de passar uma noite neste hotel.